No Depois do Jeans, que começa agora, vamos falar sobre relacionamentos amorosos na terceira idade. Eu converso agora com Kátia Beal, psicóloga especialista em psicologia clínica. Obrigada pela participação no programa. Eu que agradeço. Kátia, existe um mito que fala que os idosos não podem, ou é estranho, né, que os idosos se relacionem e vivam romances ou até mesmo casem, né, depois de uma certa idade. E em relação à vida sexual também, né, que para eles a gente imagina que é diferente, né, que às vezes não deva nem existir. Isso é verdade? Isso realmente ocorre dessa forma? Como é que a psicologia analisa tudo isso? Sim, Gabriele, é verdade. As pessoas ainda pensam, né, que o sexo, que o namoro, que o casamento, que o relacionamento afetivo e sexual é parte mais da juventude, da adolescência ou dos jovens adultos. Isso realmente é um mito, né? O amor romântico, né? Quando a gente pensa em amor, logo se pensa logo em relacionamento, né? Então, por isso que eu gosto mais de falar de amor romântico. Ele pode acontecer em qualquer fase da vida, né? Nós somos seres de relação, a gente não vive sem outra pessoa. O que a gente faz muita confusão ainda é que só os mais jovens que podem viver essa fase de enamoramento e de relacionamentos. Isso é um mito muito cultural, até próprio da nossa cultura, né? Até próprio da indústria mesmo, do comércio. A gente não vê muitas propagandas, não se vê produtos disponíveis para o consumo de idosos, a não ser os relacionados àquela fase mesmo de doença. A gente vê produtos mais ligados nessa fase. Por que eu falo que é um mito? Porque eles, né, podem desenvolver toda a sua sexualidade da mesma maneira que os jovens e que os jovens adultos, porém de uma outra forma, né? Eles sentem também vontade de estar junto, vontade de ter um parceiro, de namorar, mas de outra forma. Às vezes o que importa, né, na maioridade, ou no que eu gosto de chamar de melhor idade, não é nem aquela preocupação com a relação sexual em si. Às vezes é muito mais bacana eu ter um parceiro, ter um companheiro ou uma companheira para ficar sentadinho na praça comigo, para dividir as coisas do dia a dia ou compartilhar mesmo as coisas do dia a dia, para ter alguém com quem eu possa sentar no fim da tarde, tomar um café, tomar um chá. Às vezes não é o ato sexual em si. As pessoas fazem muita confusão ainda e vem muito no imaginário das pessoas. Ah, mas será que aquele casal ali, nossa, 70, 80 anos, vai casar? Que pouca vergonha! E como que eles fazem? E será que eles transam? Será que tem relação sexual? Eu acho que é muito mito mesmo das pessoas, de uma maneira geral, porque às vezes o que importa não é a relação sexual em si, o ato. Às vezes as atitudes do companheiro, do parceiro, são muito mais valiosas do que o ato sexual em si. Existem muitas formas de demonstrar amor, de demonstrar afeto ou de demonstrar desejo mesmo pelo parceiro, que não somente o ato sexual. E hoje, olhando por outro lado, né, a gente conhece, né, ou sabe de idosos que se casaram, que se conheceram depois de um longo período sozinhos, mas também, às vezes, as pessoas em casa conhecem idosos que ficaram viúvos e que decidiram não se relacionar mais com ninguém. Isso também é saudável? Essa pessoa também pode ter a opção de estar sozinha, vivendo aquele luto ou não, mas não encontrar mais ninguém durante a vida dela? Isso às vezes pode não ser exatamente uma opção do próprio idoso, né? Isso pode ser uma questão da família, que às vezes tem preconceito, né, e reprova, né, o novo relacionamento do idoso. Pode ser que o idoso tenha realmente necessidade da aprovação, ou medo, né, da aprovação da família, o que a sociedade, o que as pessoas de uma maneira geral vão pensar. Pode ser, de fato, que não seja uma escolha da pessoa. Vivenciar o luto ou ficar tanto tempo enlutado ou não querer se envolver com outra pessoa.
Pode ser também uma escolha dela, né? De falar assim, não, eu já vivi o que eu tinha que fazer, eu já criei minha família, eu vou me dedicar a uma outra coisa. Eu não vou me relacionar com ninguém, mas eu vou desenvolver um trabalho voluntário numa instituição, alguma coisa assim. Pode. Isso não é problema desde que a pessoa se sinta feliz, se sinta bem consigo mesma, se sinta realizada, se sinta plena, se sinta saudável, né? Porque saúde não é só a ausência de doença, né? É o bem-estar biopsicossocial. Então ela tem que estar bem com ela mesma, bem com a sociedade, bem com, né, de autoestima boa, com o psicológico também, com a autoestima tranquila. Então, eu volto a falar que é uma questão cultural, às vezes, das pessoas, da sociedade, reprovar muito o comportamento do idoso, de arrumar um novo parceiro depois de uma certa altura da vida. E, assim, pesquisas, né, da psicologia, a gente tem pouca pesquisa ainda nesse sentido, de mostrar o relacionamento e mostrar como que os idosos estão vivenciando mais, né? Os idosos estão, essa questão de longevidade, né, agora que vem se falando um pouco mais, agora que eles também vêm se mostrando um pouco mais, né? Eles ficaram muito aparecendo, né? Exatamente, ficaram muito reclusos por um tempo. Então ainda não tem muita pesquisa científica para eu te falar sobre isso. Mas o que eu posso te dizer é que tem muito mito mesmo, muita coisa cultural ligada dessa reprovação, às vezes, dos adultos idosos, né, da melhor idade, aí não querer se envolver com outra pessoa por puro medo do que a sociedade vai pensar. Ou, às vezes, até pela questão que a gente falou, de, às vezes, não sentir que tem a mesma vitalidade, a mesma virilidade, a mesma potência sexual, vamos dizer assim, de que tinha quando... E não se arriscar, E né? não se arriscar, não descobrir, de repente, que tem outras possibilidades, inúmeras formas, né, tanto de corpo quanto de mente, de se relacionar com o outro. Nós vamos falar no próximo bloco, depois do intervalo, um pouquinho mais sobre outras formas também, né, do idoso, de repente, se relacionar com as pessoas, né? E, de repente, conseguir ter aquele amor, às vezes, pelo neto, cuidando aí da família e suprir, de certa forma, essa necessidade, né, de estar cuidando ou estar com alguém. Okay. A gente vai com um pequeno intervalo e volta já já. Quer se deliciar com aqueles salgadinhos quentinhos, crocantes e saborosos produzidos com maior controle e qualidade? Venha para a Vovodinha. Sem falar no delicioso restaurante self-service aberto todos os dias. Oferecemos também salão de festas com buffet completo para atender todos os tipos de eventos. Venha conferir nosso espaço, deliciar-se e fazer uma verdadeira festa. Rua Ernesto Vicentini 246 Roosevelt, em frente ao SESI Roosevelt. Disque Salgadinho 3215-1966. Cirela Landscape Uberlândia, alto padrão construtivo e projeto internacional de segurança na melhor localização da cidade. Vem aí a sua segunda chance de garantir um lote no mais valorizado empreendimento imobiliário de Uberlândia. Aguarde! Cada rosto, cada olhar, com a Sática vai se expressar. Milhões de formas, milhões de cores, só existe um jeito sutil e perfeito de cuidar de você. Descobrindo os mistérios, cada rosto tem o seu segredo. Cada rosto tem um segredo. Nosso trabalho é descobrir todos. Sática, a ótica que é a sua cara. Voltamos agora falando sobre relacionamento na terceira idade com a psicóloga Kátia Beal. Kátia, em relação a essa troca, né, o idoso que não quer às vezes se relacionar com outro parceiro, mas que aproveita aquele momento para cuidar dos netos, para cuidar da família ou até para fazer, né, algum tipo de trabalho de caridade. Isso também é saudável? Isso também é aconselhável para essa fase da vida? Sim, em todos os momentos, em todas as fases da nossa vida, nós precisamos do outro, né? Nós somos seres de relação e a gente não vive mesmo sozinho. Tem muita confusão também aí de achar que os avós, né, que os idosos, eles interferem demais na vida da família. Tem muita confusão, né? E às vezes, de repente, tem alguém que possa mesmo achar que... É perfil mesmo de cada um, às vezes ser mais controlador, às vezes, né, ser o chefe da família, tem aquelas pessoas mais tradicionais que têm esse pensamento.
A minha dica, né, seria assim, para ficar uma coisa saudável, é que eles procurassem realmente fazer o que gostam, sabe? Se gosta de cuidar do neto, conversar com o filho, falar o que eu posso fazer que você ache que eu não esteja me intrometendo na sua função de mãe, na sua função de pai. O que eu posso fazer que você acha que não vai estar interferindo, né, na sua autoridade de pai e de mãe. É uma maneira legal de você estar junto com a família, de você estar educando os netos também, de você estar ensinando, até mesmo sem aquela responsabilidade de quando era pai e mãe, que aí tinha que trabalhar, tinha que ter toda uma outra estrutura por trás aí, de repente não tinha tanto tempo para ficar com os filhos e agora tem. Né, de repente já aposentou, já tem um tempo, às vezes até uma condição financeira mesmo de levar o neto viajar, passear, fazer alguma outra atividade. Então acho que uma dica legal seria essa, né, sempre conversar. Acho que tudo que é conversado com os filhos, com os genros, com as noras, com quem quer que seja da família ou da sociedade, é mais bacana. Para quê? Para evitar que esse adulto se deprima, que esse idoso se deprima, que ele ache que não está sendo inserido ali, né? Então, esse idoso isolado, ou que mesmo no convívio da família ainda se sinta, né, sozinho, o que pode ser feito por ele, né, para que ele saia dessa condição, e o que ele mesmo consciente pode fazer para não estar vivenciando de repente um processo até de depressão, né? Uma coisa que acontece, que é muito comum acontecer nessa faixa etária, nessa fase de vida, é a síndrome do ninho vazio. Né? O que é o ninho vazio? Eu já criei, primeiro eram duas pessoas, né? Criaram os filhos, criaram família, trabalharam, construíram de repente patrimônio e tal, enfim, construíram uma vida, né? Agora os filhos, cada um partem para construir a própria família, partem aí para os seus voos solos, né? A gente cria filho é para o mundo, não é para a gente. Então realmente vem uma sensação, síndrome é conjunto de sintomas, né? Então vem uma série de sintomas, de sentimentos de ficar isolado mesmo, de ficar triste, de não se sentir inserido na dinâmica familiar, né? Então a primeira coisa que eu acho que as pessoas que ficam, né, que cuidam desse idoso ou que convivem com esse idoso, a primeira coisa é realmente amar muito e fazer com que ele se sinta o mais inserido possível, né? Geralmente os idosos, eles têm uma sabedoria muito grande. Então, não tem problema nenhum, de repente, eu falar assim, eu não sei fazer essa papinha para o meu filho, me ajuda aqui? Isso, de repente, para a gente é uma coisa pouca, mas para uma pessoa que às vezes está ali sem não está aposentado, não está tendo alguma atividade, ou às vezes está sem um companheiro, isso tem um valor enorme, né? De você pedir ajuda para fazer alguma coisa, mostra que você está se importando com ele e que você está inserindo na sua realidade, na sua rotina doméstica aí. Então, acho que os conselhos seriam esses, sim, amar muito, tentar inserir o máximo possível, deixando claro, né, que cada um tem seu espaço, cada um tem seu momento, que cada um tem o seu jeito de educar os filhos, que a época, né, foi passando de geração em geração, a maneira de criar a própria tecnologia, eles não viveram isso, então hoje tem que lidar com isso também na educação dos filhos e netos, mas eu acho que o caminho é esse. E do lado do idoso, é realmente assim, se mostrar à disposição, né? Querer participar, querer estar mais ali e não de repente se entregar para a síndrome do ninho vazio, se entregar para os problemas de saúde, para a tristeza, tanto né? Física e emocional, que começam a acontecer. E aquele idoso que ficou viúvo, né? Então é uma experiência recente, né? Uma dor pela perda de um companheiro de muitos anos. Como é que ele deve lidar com isso? Será que a esperança acabou, enfim, porque muitas vezes o idoso que ficou se entrega também, né? Não consegue seguir sozinho. Como é que a família e o que deve ser feito até para que esse idoso consiga reverter nessa situação? A gente vê muito isso, Gabriele, casais que completaram bodas de ouro, bodas de diamante junto. É muito comum, né, quando um adoece ou, né, infelizmente vem a falecer, a gente sabe que é o ciclo natural nosso, da nossa vida, do nosso desenvolvimento, muitos adoecem junto, né? Na época do meu estágio em psicologia hospitalar, eu vi um caso desse, um casalzinho de 50 anos de casados, a esposa ficou 1 ano na UTI, passou, acho que uns 15 dias, ele faleceu também.
Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente enquanto filho, enquanto pessoas de convivência desse idoso, é respeitar o momento de luto. Pensa, é uma pessoa que viveu a vida inteira com você, né? Construiu a vida junto, compartilhou todas. Eu não gosto de falar dividir, porque eu acho que é compartilhar mesmo. É alguém que você escolhe para dividir o pão. Compartilhar significa repartir o pão. Eu como do mesmo pão que você come. Então, eu acho que a primeira coisa é deixar com que ele vivencie o luto. O luto aí tem várias fases, né? Se isso ficar se estender por muito tempo, aí claro, de repente é a hora de buscar ajuda, talvez com um psicólogo, talvez com um geriatra, né? Algum profissional especializado que possa trabalhar com esse idoso. Mas a primeira coisa é respeitar essa dor, respeitar esse momento dele, esse enlutamento. E às vezes ele vai ficar mesmo mais rabugento um pouco, mais sensível, mais chorão, vai ficar pelos cantos, às vezes se lamentando, se lamuriando, mas é aquilo que eu falei, né? É alguém que viveu a vida inteira com você, né? Então, falando num caso de alguém que já viveu muito mesmo e perdeu agora recentemente. Às vezes tem pessoas que enviuvam mais cedo, né, e tal, mas falando de alguém que viveu por um tempo maior. E a outra coisa é assim, tentar não se entregar, né? Da parte do idoso, tentar não se entregar mesmo para o sentimento negativo. Procurar uma atividade, o que pode ser feito? Porque isso pode realmente virar uma depressão, se o luto não for bem elaborado em tempo, pode virar uma coisa mais séria, mais grave. É legal a família não ficar insistindo muito para sair, vai dançar, vai para o clube, vai para não sei aonde e tal. Tem que realmente incentivar, procurar alguma coisa, mas não ficar insistindo. Se ele não tiver a fim de ir, não está se sentindo bem, respeita o momento dele. Mas o bacana realmente seria procurar amigos, né, resgatar de repente antigas relações que quando a gente casa, tem filho, vai trabalhando e tal, muitas relações vão se perdendo no meio do caminho, vão se afastando. Então, de repente, resgatar antigos relacionamentos de amizade e tal, procurar conhecer pessoas novas, procurar de fato alguma atividade que seja prazerosa, né? Tem muitos que procuram a dança, tem muitos que procuram viajar, né? Hoje em dia tem muitos pacotes, né, que privilegiam esse público, né? Então, vamos pensar assim, já trabalhei a vida inteira, já criei minha família, já fiz um monte de coisa, agora eu tenho que pensar em mim, né? Isso não é ser egoísta ou não respeitar o outro que faleceu. Isso é tentar amenizar a dor, tentar amenizar o sofrimento e ser feliz, não se entregar mesmo para o peso dos anos aí que estão chegando, né? Ok. E continuar seguindo em frente, né? Com certeza. Eu acho que é importante o apoio da família, assim, para evitar, né, que ele se sinta mesmo triste e excluído, né? Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos para falar de relacionamento ainda. Tá bom. A gente vai para o intervalo, volta já já. Canal de Notícias, fatos, dia a dia, acontecimentos, informação. O canal que faltava entre você e a notícia de Uberlândia e região. Você confere aqui durante a programação do Canal da Gente. Nós vimos agora e recentemente na mídia um casamento de pessoas na terceira idade. Kátia, em relação a esse casamento na terceira idade, quais são os benefícios que podem vir junto com isso para essas pessoas envolvidas, né, nessa nova relação que está surgindo? Eu acho que tem mais benefício, né, do que prejuízo, vamos dizer assim. A pessoa, ela é uma nova pessoa, né, para compartilhar as coisas dela. Os benefícios, eles são inúmeros no sentido de autoestima elevada, né, de estar se relacionando com alguém que de repente tem as mesmas opiniões, os mesmos gostos, para fazer passeios, né, que sejam contemplativos para ambos, que gostem de fazer as mesmas coisas. Acho que os benefícios seriam mais nesse sentido, de se sentir vivo de novo, de se sentir útil para a sociedade, de se sentir importante para alguém, de se sentir desejado, né, por outra pessoa.
vem aí um pouco do que seriam os contras, né, a parte negativa, que é aquilo que a gente falou bem no comecinho. É o julgamento da sociedade, é a questão cultural que ainda pesa muito, né? A gente vê pessoas, vários exemplos, né, de pessoas que se casam, né, na terceira idade, às vezes até com o próprio vestido de noiva e tal, todo aquele ritual de quando né, queria de repente ter casado quando eu era mais jovem. Isso é importante para essa pessoa? Tem que ser respeitado essa cerimônia, a forma como ela deseja realizar esse novo casamento? Com certeza, muito importante, porque é o desejo de cada um mesmo. De repente era o sonho da vida dela. Pode ser que no passado não tenha conseguido realizar o sonho com um vestido de noiva, ou tenha sim casado, mas o fato de casar de vestido de noiva, de ter um papel passado, de colocar uma aliança no dedo, seja muito importante para a pessoa. Então a família tem que respeitar isso, o companheiro também, né? Assim, isso deve ser uma coisa conversada, deve ser legal para os dois, né? Nada forçado, acho que tudo que é forçado é ruim, é difícil, mas acho que tem que respeitar sim o momento de cada um, o tempo de cada um e o desejo mesmo de cada um, né? Os idosos, eles vão ter que conviver realmente com ainda essa... A gente viu, né, na mídia e assim, nas redes sociais, né, na época os comentários e tal, então tem positivos e tem negativos, né? Tem gente que acha isso ainda uma pouca vergonha, que idoso não pode se relacionar, não pode transar, não pode namorar, que isso é, meu Deus do céu, né? Mas tem os que são favoráveis. Então eu acho que vai de acordo com aquilo que cada um acredita, com aquilo que a família também acredita e respeitando a vontade desse idoso, mas eu acho que os benefícios, eu acho que o casamento só tem mais benefícios, eu acho que o relacionamento na terceira idade só vai trazer benefícios. Quando eu me sinto amado, quando eu me sinto respeitado, quando eu me sinto querido, desejado e parte de um sistema, de uma convivência, quando eu me sinto inserido na sociedade, que problema de saúde eu posso ter? Que problema emocional eu posso ter? Né? Isso só traz libera todas as endorfinas, as serotoninas aí da felicidade, quer dizer, esse adulto muito provavelmente vai ter menos doença, vai se sentir menos doente, menos impotente ou menos útil do que de repente aquele que não consegue, né, que reprime essa vontade, esse desejo de casar, de se enamorar, né? E aquilo que eu falei, tem muito preconceito com relação ao sexo mesmo, né? De achar que, é claro, nosso corpo ele vai, cada ano que passa, perdendo o viço, a virilidade, a vitalidade, né? Mas não é só isso que é importante, existem as outras formas. E eles têm que aprender, né, a lidar com isso, né? Todos nós, né, aprenderemos. Né? Todos nós, com certeza, né? E se a gente pensar naquele idoso que se relaciona com uma pessoa mais jovem? Que eu acho que aí as complicações preconceito são maiores, né? Isso é saudável, né, para o idoso viver esse relacionamento, mas às custas de muita angústia, né? E às vezes uma batalha, né, com os familiares, com as pessoas próximas. Como é que isso pode ser conduzido? Porque às vezes é difícil, né, para quem está cuidando ou para quem convive com aquele idoso, de repente imaginar que essa relação possa dar certo. Isso é uma escolha, né? Toda escolha implica a parte boa e a parte ruim. Então, o idoso que escolheu, né, se relacionar com uma pessoa mais jovem e também o novo que escolheu se relacionar com o mais velho, vai ter que saber que as comparações, que as angústias virão, que a dificuldade, que o preconceito, enfim, tudo isso vai acontecer. Se é saudável ou não, isso vai depender de cada um realmente, da escolha que cada um fez. Agora, a família é aquela questão, tem que respeitar. Só que aí vem, né, é uma questão cultural mesmo, de ter uma preocupação, não estou generalizando, mas a gente observa até dentro do próprio consultório. Uma dúvida frequente é a questão de herança, né? Se tem muito preconceito com relação ao novo, porque aquela questão, né? Será que está interessado no quê? Né? Às vezes está interessado em alguma outra coisa que meu pai, que minha mãe tem, que meu avô, minha avó tem, num bem material, nos bens que a família tem. Então, eu volto a falar, eu não estou generalizando, isso não estou dizendo que todo mundo tem esse preconceito, mas é uma coisa que a gente vê, é uma queixa que as pessoas da terceira idade, da melhor idade, trazem para o consultório quando eles procuram a terapia.
né? A minha família, meu filho não aceita porque tem medo que a minha esposa queira a casa, queira o carro, queira que eu tenha que dividir as coisas com os filhos. Então, essa é uma das principais questões que a gente tem abordado com eles, né? Que tem a ver com a escolha. Eles vão ter que encarar com essa crítica também dura aí da sociedade, né? Se não vou dizer a principal, mas uma das que mais pesam quando existe esse tipo de relacionamento. E o que o idoso hoje, ou, né, vamos usar outro termo, essa pessoa com mais de 60 anos, o que ela tem que buscar? De uma forma geral, em todo tipo de relacionamento. O que é saudável e o que vem como, né, como benefício para que essa pessoa consiga ter uma qualidade de vida e viva por muito tempo, se relacionando, mesmo que não seja, né, como casal. Mas o que ele tem que fazer para que isso aconteça de uma forma boa? Acho que ele tem que buscar, sentir querido, né? Sentir que ele é importante para outra pessoa, sentir que a outra pessoa tem os mesmos gostos que ela, né? Sentir que o outro me faz bem. Né? Eu acho que isso é o desejo de todo mundo, independente de qual estágio do desenvolvimento aí a gente está. A vida ela é muito mais colorida, ela é muito mais saborosa, ela é muito mais legal quando o outro compartilha dos mesmos desejos, dos mesmos gostos, até para escolher um prato de comida ou para escolher um lugar para onde vai viajar. Né? Eu acho que assim, quanto menos discussão a gente tiver, independente de novo da faixa de idade, mas principalmente na faixa aí depois dos 60 anos. Né? A gente já viveu toda uma vida, para que se preocupar com coisa sem importância agora? Então, acho que a principal dica minha seria assim, procure alguém que tenha os mesmos gostos que você, com quem você gostaria de passar o restante da eternidade com essa pessoa. Que uma coisa que me chamou muita atenção, eu até arrepio de falar, foi o caso do Paulo Goulart, né, do ator que faleceu, que a Anissete Bruno falou assim, acho que não teve ninguém que não chorou, né, quando ela falou aquilo, que eles estavam se separando por um momento, que o amor deles era eterno. Né? Então eu acho que a principal coisa deveria ser essa, escolher alguém com que você queira realmente passar o resto dos seus dias e a eternidade ainda aí que tem pela frente. Eu acredito muito nisso. Obrigada pelas palavras. Agradeço muito a participação aqui hoje. Obrigada, cara. Eu que agradeço, Gabriela, um prazer enorme estar no seu programa, que eu acompanho sempre e acho muito importante, um programa voltado para esse público que eu acho que está cada vez mais aí se sobressaindo e fazendo suas boas escolhas. Obrigada. Então, Depois do Jeans fica por aqui. Não esqueça de curtir nossa página no Facebook.